Ninguém se atrevia a falar com o milionário. Sua presença bastava para silenciar qualquer um. Mas entre tantos adultos em silêncio, uma menininha se aproximou com um biscoito nas mãos. "Quer um?", disse ela com doçura. Era a filha da faxineira. E quando todos viram a cena, ficaram em choque. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Ricardo Mendes observava a pequena mancha amarela no tapete persa de seu apartamento na cobertura. As luvas, aquelas luvas de borracha amarelas, várias vezes maiores que as mãozinhas da criança que as usava, criavam um contraste quase absurdo com a decoração sóbria e impecável que o cercava. Seu olhar oscilava entre o objeto intruso e o horizonte de São Paulo, que se estendia além das janelas do piso ao teto. 47 andares acima do caos urbano, onde o barulho não chegava, onde as pessoas eram apenas pontos se movendo como formigas. Era assim que preferia, distante. "Senhor Mendes!" A voz hesitante de Helga, sua governanta, interrompeu seus pensamentos. "A nova faxineira começou hoje, como o senhor autorizou. Ela trouxe a filha pequena. Acho que o senhor deveria saber." Ricardo continuou imóvel, os ombros largos, destacados contra a luz da tarde que inundava o apartamento. Seus dedos tamborilaram levemente sobre o vidro temperado da mesa de centro. Ele não respondeu, apenas assentiu quase imperceptivelmente. Helga conhecia bem aquele gesto. Era sua deixa para sair. No corredor que levava às áreas de serviço, Luísa Oliveira passava o pano cuidadosamente sobre o mármore do piso. Gotas de suor escorriam por sua testa, apesar do ar-condicionado. Não era o esforço físico que a fazia transpirar, era o nervosismo. O medo constante de que sua filha Sofia, de 4 anos, pudesse fazer algum barulho ou tocar em algo que não deveria. "Mamãe, posso ajudar?" Sofia sussurrou, seus olhos brilhantes observando cada movimento da mãe. "Fique quietinha no cantinho, meu amor." Luísa respondeu em voz baixa. "Lembra o que conversamos? Este lugar é do homem importante e precisamos respeitar." Sofia fez um biquinho de decepção, mas assentiu. Seus olhos, no entanto, continuavam capturando cada detalhe do ambiente. Maravilhados com aquele mundo tão diferente do pequeno apartamento de um quarto onde moravam na periferia de Taboão da Serra. Luísa havia conseguido aquele emprego por indicação de uma amiga que trabalhava para uma família no mesmo condomínio de luxo no Morumbi. Quando soube que o famoso empresário Ricardo Mendes estava precisando de uma faxineira, não pensou 2 vezes. O salário era muito melhor do que qualquer coisa que poderia conseguir sem diploma universitário. O problema era Sofia. Desde que a creche comunitária do bairro fechara por falta de verba, Luísa vinha enfrentando dificuldades para encontrar com quem deixar a filha durante o expediente. As babás custavam quase metade do que ganhava e não tinha parentes na cidade grande. Foi com o coração na mão que, durante a entrevista com a governanta Helga, perguntou se poderia trazer a filha. "O senhor Mendes não gosta de interrupções." Helga havia respondido secamente, "mas ele quase nunca está em casa durante o dia. Se a menina ficar quieta e não tocar em nada, talvez. Vou perguntar a ele." Para sua surpresa, veio uma resposta positiva. Ou algo que Helga interpretou como positiva, já que o patrão apenas fizera um gesto com a cabeça sem dizer uma palavra. Agora, no segundo dia de trabalho, Luísa sentia como se estivesse andando sobre ovos. Em casa, Sofia era uma criança ativa, falante, cheia de energia. Mantê-la quieta por horas era como tentar segurar água entre os dedos. "Se você ficar bem comportada hoje, vamos passar na padaria do seu Antônio no caminho de casa e comprar um sonho de doce de leite", prometeu Luísa, sabendo que estava negociando com a filha. Um pecado necessário. Sofia sorriu, revelando a janelinha entre os dentes da frente. Suas bochechas redondas se ergueram com um sorriso, formando pequenas covinhas. "Posso usar minhas luvas?" perguntou Sofia, apontando para as luvas de borracha amarelas que Luísa havia comprado no mercadão de Taboão.
A menina adorava imitar a mãe limpando a casa. Está bem, mas fique só aqui perto de mim, tá? Sofia colocou as luvas, que eram enormes, para suas mãozinhas e começou a limpar um vaso com a ponta do dedo, concentrada em sua tarefa imaginária. No outro lado do apartamento, Ricardo revisava documentos em seu escritório. Não costumava trabalhar em casa, preferindo o ambiente controlado e impessoal de seu escritório na Avenida Faria Lima. Mas hoje precisava assinar alguns documentos urgentes que seu assistente havia deixado. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo ocasional tilintar de objetos sendo limpos e arrumados. Ricardo gostava assim. Silêncio significava ordem, e ordem significava controle. E controle era tudo o que importava. Aos 38 anos, Ricardo Mendes havia construído um império no setor de tecnologia. Sua empresa desenvolvia softwares de gestão empresarial que eram utilizados por grandes corporações em toda a América Latina. Começara do zero, em um pequeno apartamento alugado em Pinheiros, e hoje comandava mais de 300 funcionários. As pessoas o chamavam de o iceberg, por sua frieza calculada e pela impressão de que o que se via era apenas uma pequena parte do que havia por baixo. Um título que não o incomodava. Pelo contrário, ninguém se atrevia a falar com Ricardo além do estritamente necessário. Seu olhar penetrante parecia congelar qualquer um que tentasse uma aproximação mais pessoal. Até mesmo seus diretores e gerentes mediam cada palavra na sua presença. Reuniões com Ricardo eram conhecidas por serem precisas, diretas e frequentemente intimidadoras. O que ninguém sabia, ou pelo menos ninguém comentava, era que Ricardo não havia sido sempre assim. Houve um tempo, antes de tudo, em que sorria com facilidade, em que acreditava em coisas além de planilhas e contratos. Mas isso ficara para trás, enterrado junto com outras memórias que preferia não revisitar. A manhã transcorreu com a tranquilidade que Ricardo exigia. Ocasionalmente ouviu o sussurro de instruções de Luísa para a filha. Fica sentadinha aqui, ou não toque nisso, meu amor. A faxineira era eficiente, ele notou, discretamente rápida, meticulosa. Mesmo com a criança por perto, conseguia manter tudo em ordem. Por volta do meio-dia, Ricardo decidiu pegar um café na cozinha antes de retornar aos documentos. Foi quando aconteceu. Ao virar o corredor, quase tropeçou em algo pequeno. Sofia estava ali, de pé, olhando para cima com seus enormes olhos castanhos, as mãos cobertas pelas luvas amarelas de borracha, segurando um biscoito. Um simples biscoito de maisena, parcialmente mordido. O tempo pareceu congelar. Ricardo, o homem que fazia executivos tremerem em salas de reunião, encontrou-se momentaneamente sem reação. A menina, ao contrário, não demonstrou nenhum sinal de intimidação. «Quer um pedaço do meu biscoito?» Sofia perguntou com a simplicidade e confiança que só uma criança poderia ter. Sua voz era clara, sem o menor traço de hesitação. Mamãe disse que é educado compartilhar. Do outro lado do corredor, Luísa apareceu com um balde, os olhos arregalados em pânico quando viu a cena. O biscoito, sua filha, o milionário, seu emprego evaporando diante de seus olhos. «Sofia!» exclamou em um sussurro agudo. «Venha já aqui! Desculpe, Sr. Mendes, eu...» Mas Ricardo não estava olhando para ela. Seus olhos permaneciam fixos na pequena figura à sua frente, nas luvas amarelas absurdamente grandes, para aquelas mãos minúsculas, no biscoito partido oferecido como se fosse um tesouro precioso. Algo estranho aconteceu então. Um microsegundo de hesitação. Uma pequena fissura na armadura perfeitamente construída. Ricardo Mendes, o iceberg, o homem que não se curvava diante de ninguém, abaixou-se lentamente até ficar na altura dos olhos da menina. «Obrigado», disse ele, sua voz normalmente firme, soando estranhamente suave. E para o completo choque de Luísa, que observava a cena segurando a respiração, ele aceitou o pedaço de biscoito daquelas pequenas mãos enluvadas.
Sofia sorriu satisfeita, como se acabasse de fechar o negócio mais importante do mundo. E talvez tivesse. É de maisena, explicou ela seriamente. É o meu favorito. Mamãe sempre coloca na minha lancheira. Ricardo assentiu, como se estivesse recebendo uma informação crucial para uma negociação multimilionária. Faz tempo que não como um desses, respondeu ele, e havia algo em sua voz, uma nota quase imperceptível de nostalgia, que fez Luísa franzir a testa em confusão. Sofia, venha! Chamou Luísa novamente, ainda temendo as consequências daquela interação inesperada. O Sr. Mendes está ocupado. Mas Ricardo ergueu levemente a mão, um gesto sutil que de alguma forma congelou Luísa no lugar. Está tudo bem, disse ele, ainda olhando para Sofia. Não estou tão ocupado assim. Foram as palavras, ou talvez a maneira como foram ditas, que causaram um arrepio na espinha de Luísa. Em 2 dias, trabalhando naquele apartamento, era a primeira vez que ouvia mais de 2 palavras seguidas da boca do patrão. E agora ele estava agachado no corredor, falando com sua filha, aceitando um biscoito mordido de suas mãozinhas cobertas por luvas de limpeza amarelas. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Sofia, completamente alheia à extraordinária natureza daquele momento, continuou. Você mora sozinho nessa casa grande? Perguntou ela, olhando ao redor com admiração infantil. Não fica com medo de fantasma? Um som estranho escapou da garganta de Ricardo. Levou um momento para Luísa perceber que era algo próximo de uma risada. Contida, breve, mas inegavelmente uma risada. Não, respondeu ele. Acho que os fantasmas têm medo de mim. Sofia considerou a resposta com seriedade, as sobrancelhas franzidas em concentração. Você não parece assustador, concluiu finalmente com a honestidade brutal das crianças. Foi neste momento que Helga apareceu no corredor, congelando ao ver a cena. Seu queixo literalmente caiu e por um instante ninguém disse nada. O empresário temido, o homem que todos evitavam, estava agachado no corredor conversando com uma criança de 4 anos. Senhor Mendes, Helga finalmente conseguiu dizer. Seu almoço... Ricardo se levantou, reassumindo sua postura habitual. Mas algo estava diferente. Um leve relaxamento nos ombros, talvez. Uma suavização quase imperceptível ao redor dos olhos. Obrigado pelo biscoito, Sofia, disse ele, e então, virando-se para Luísa, acrescentou, sua filha é bem-vinda aqui. Com isso, ele seguiu pelo corredor, deixando para trás 3 pessoas em diferentes estados de choque. Helga parecia ter visto um fantasma. Luísa respirava como se tivesse corrido uma maratona. E Sofia, completamente inconsciente do milagre que acabara de realizar, simplesmente sorriu e deu outra mordida em seu biscoito. Aquele foi o início de algo que ninguém poderia ter previsto. Algo que começou com um simples biscoito de maisena e luvas amarelas grandes demais. Nos dias que se seguiram, uma estranha dança se estabeleceu no apartamento da cobertura. Luísa continuava realizando suas tarefas com a mesma eficiência, mas agora havia uma diferença sutil no ambiente. Ricardo não mais se trancava completamente em seu escritório. Ocasionalmente, ele emergia, como que por acaso, nos mesmos horários em que Sofia costumava lanchar. A menina, livre da timidez que nunca realmente possuíra, agora o cumprimentava com entusiasmo sempre que o via. Bom dia, tio Rico! O apelido que ela inventara no 3º dia e que, para o espanto de todos, ele não corrigiu. Helga observava essas interações com uma mistura de fascínio e desconfiança. Em 6 anos trabalhando para Ricardo Mendes, nunca o vira demonstrar interesse por qualquer ser humano além do estritamente profissional. Agora, ele parava para ouvir as histórias desconexas de uma criança de 4 anos, respondendo com uma paciência que ninguém jamais testemunhara em reuniões corporativas. A senhora acha que ele está doente? Helga perguntou certa vez ao motorista, enquanto observavam pela janela da cozinha, Ricardo mostrando a Sofia como os aspersores do jardim funcionavam. O motorista deu de ombros.
Talvez esteja cansado de ser um bloco de gelo. Luísa, por sua vez, vivia em constante estado de alerta. Apesar da aparente transformação de seu patrão, não conseguia relaxar completamente. Anos de luta como mãe solo haviam lhe ensinado que as coisas boas raramente duravam. A qualquer momento, o encanto poderia se quebrar e ela se encontraria novamente procurando emprego. Em uma sexta-feira, ao terminar seu expediente mais cedo do que o habitual, Luísa estava arrumando seus produtos de limpeza, quando Ricardo apareceu na área de serviço, um território que ele raramente visitava. "Luísa", ele disse, sua voz ainda carregando aquele tom formal que nunca abandonava completamente. "Gostaria de conversar com você um momento." Ela sentiu o estômago afundar. Era isso. Finalmente, ele havia se cansado da presença de Sofia. Talvez a menina tivesse quebrado algo valioso sem que ela percebesse, ou falado demais, ou... "Sofia me contou que amanhã é seu aniversário", continuou ele, interrompendo sua espiral de ansiedade. Luísa piscou, confusa. "Sim, senhor." Ela fica animada com essas coisas. "Ela também mencionou que vocês normalmente vão ao parque, mas que está chovendo muito neste fim de semana." Ricardo falava como se estivesse discutindo os termos de um contrato, mas havia algo diferente em seus olhos. "Tenho um chalé em Campos do Jordão. Está vazio, pensei que talvez..." Ele fez uma pausa, como se as palavras seguintes fossem difíceis de encontrar. "Talvez vocês gostariam de usá-lo para o fim de semana, como um bônus pelo seu bom trabalho." Luísa sentiu o sangue subir ao rosto. Um chalé em Campos do Jordão? Ela nunca havia saído de São Paulo desde que chegara da pequena cidade de Itapeva, no interior, 6 anos atrás, grávida e sozinha. "Eu não poderia aceitar, Sr. Mendes. É muita generosidade." "Não é generosidade", ele respondeu rapidamente, quase defensivamente. "O chalé fica vazio a maior parte do tempo. É um desperdício. E Sofia..." Ele hesitou novamente. "Sofia mencionou que nunca viu neve." "Neve?" Luísa não pôde conter um pequeno sorriso. Ela viu na televisão que às vezes neva em Campos do Jordão e ficou obcecada com a ideia. "Eu já expliquei que é muito raro e que provavelmente não aconteceria." "Provavelmente não", concordou Ricardo. "Mas há a montanha, o frio, as lareiras. É diferente da cidade." Havia algo tão incomum naquela conversa que Luísa se pegou sem saber como reagir. Este homem, que mal falava com seus próprios executivos, estava oferecendo seu chalé de montanha porque uma criança de 4 anos mencionou que nunca havia visto neve. "O motorista poderia levá-las", acrescentou ele, interpretando seu silêncio como hesitação. "E há uma governanta local que prepara o chalé quando necessário. Vocês teriam privacidade, claro." Luísa olhou para as próprias mãos, ásperas de tanto trabalho. Um fim de semana em Campos do Jordão. Sofia ficaria extasiada. "É muito gentil da sua parte, Sr. Mendes. Se não for realmente um incômodo..." Ela finalmente respondeu, ainda incerta se aquilo era realmente apropriado. "Não é." A resposta veio rápida, definitiva. "O motorista estará aqui amanhã às 8h. Helga preparará uma cesta com algumas coisas para a viagem." E assim, sem mais discussões, o assunto estava encerrado. Ricardo assentiu brevemente e se retirou, deixando Luísa parada na área de serviço, perguntando-se se havia imaginado toda a conversa. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Luísa mal conseguia acompanhar a empolgação de Sofia enquanto arrumavam uma pequena mala com suas roupas mais quentes. "Vamos ver neve, mamãe? Vamos fazer um boneco de neve como a Frozen? O tio Rico vai também?" A última pergunta pegou Luísa de surpresa. "Não, meu amor. O Sr. Mendes está apenas emprestando a casa dele para nós. Ele é uma pessoa muito ocupada." Sofia fez aquela expressão pensativa que sempre a fazia parecer muito mais velha do que seus 4 anos. "Ele parece triste quando pensa que ninguém está olhando", disse ela, dobrando cuidadosamente seu cachecol favorito, um presente de Natal da vizinha do andar de baixo.
Luísa parou o que estava fazendo e olhou para a filha. Por que você diz isso, Sofia? A menina deu de ombros com a naturalidade das crianças ao discutir assuntos profundos. Os olhos dele ficam assim, ó. Ela fez uma expressão exageradamente melancólica que, em outras circunstâncias, teria feito Luísa rir. Como o cachorrinho da dona Marta quando ficou sozinho na varanda na chuva. Luísa sentou-se na beirada da cama, puxando Sofia para perto. Você é uma menina muito observadora, sabia? Mas as pessoas grandes às vezes ficam sérias por causa do trabalho. Não significa que estão tristes. Ele sorri quando eu falo com ele, Sofia insistiu. Só um pouquinho, mas sorri. Naquela noite, enquanto Sofia dormia abraçada ao seu urso de pelúcia, já sem um olho, Luísa ficou acordada, pensando na estranha reviravolta que sua vida havia tomado. Há 3 semanas, estava desesperada por um emprego que permitisse trazer Sofia consigo. Agora estava prestes a passar um fim de semana no chalé de montanha de Ricardo Mendes, um dos homens mais ricos e inacessíveis de São Paulo. E tudo por causa de um biscoito de maisena e luvas amarelas. A manhã seguinte chegou com uma garoa fina e persistente, típica do inverno paulistano. Às 7h55, Luísa e Sofia já estavam na portaria do prédio, uma pequena mala de rodinhas entre elas. Sofia usava seu casaco mais grosso, comprado em um bazar beneficente e ligeiramente grande demais, e as mesmas luvas amarelas de borracha, que agora se recusava a tirar. São minhas luvas da sorte, explicou ela quando Luísa tentou convencê-la a usar as luvas de lã no lugar. Foi com elas que fiz amizade com o tio Rico. Pontualmente às 8h, uma Range Rover preta parou em frente ao prédio. O motorista de Ricardo, um homem de meia-idade chamado Paulo, saiu do carro com um guarda-chuva. Bom dia, dona Luísa Sofia, cumprimentou ele com um sorriso caloroso. Prontas para a aventura? Sofia pulou de empolgação, suas luvas amarelas contrastando vividamente com o dia cinzento. Vamos ver neve! Paulo trocou um olhar divertido com Luísa enquanto colocava a mala no porta-malas. Bem, neve eu não posso prometer, mas o chalé tem lareira, chocolate quente e a vista mais bonita da serra. O que Paulo não mencionou e o que deixou Luísa momentaneamente sem fala quando chegaram foi a verdadeira natureza do chalé. A propriedade era uma mansão de madeira e pedra, com enormes janelas de vidro que enquadravam a paisagem montanhosa como obras de arte. Um jardim imaculadamente mantido circundava a construção, com pequenos caminhos de pedra serpenteando entre arbustos floridos e árvores centenárias. Isso é um chalé? Sussurrou Luísa para Paulo, enquanto Sofia corria à frente maravilhada. Paulo sorriu. Para o padrão do Sr. Mendes, sim. Você deveria ver a casa dele em Angra. Uma mulher de aproximadamente 60 anos os recebeu na porta. Dona Carmen, a governanta local. Seu rosto amável e suas maneiras diretas imediatamente fizeram Luísa se sentir menos deslocada. Bem-vindas. O café da manhã está servido na varanda dos fundos. O Sr. Mendes deu instruções específicas para que vocês se sintam completamente à vontade. A varanda dos fundos revelou-se uma extensão coberta de madeira com vista para um pequeno vale onde a neblina da manhã ainda pairava entre as árvores. Uma mesa estava posta com uma variedade de pães, frutas, bolos e café que fariam um hotel 5 estrelas se envergonhar. Tudo isso é para nós? Perguntou Luísa incrédula. Claro, respondeu Dona Carmen como se fosse a coisa mais natural do mundo. E a pequena Sofia tem uma surpresa especial. No centro da mesa havia um prato coberto. Quando Sofia o descobriu, seus olhos se arregalaram de alegria. Biscoitos de maisena, decorados com glacê colorido, formando pequenos rostos sorridentes. Olha, mamãe, são iguais aos que eu dei pro tio Rico. Luísa pegou um dos biscoitos, sentindo uma emoção inexplicável subir pela garganta. Ricardo Mendes, o homem que fazia executivos tremerem em reuniões, havia se lembrado do tipo de biscoito que uma criança de 4 anos lhe oferecera.
Foi quando notou o envelope apoiado contra a cesta de pães. Tinha apenas seu nome escrito na frente, em uma caligrafia elegante e firme. Com dedos levemente trêmulos, Luísa abriu o envelope enquanto Sofia se distraía com os biscoitos. Dentro havia um cartão simples e sofisticado, com apenas algumas linhas escritas à mão. Luísa, feliz aniversário. Obrigado por compartilhar um pouco da luz da sua filha comigo. Aproveitem o fim de semana. R.M. Ela releu o cartão 3 vezes, tentando compreender o que estava acontecendo. Um mês atrás, Ricardo Mendes era apenas um nome intimidador, o milionário inacessível para quem ela tinha medo até de olhar diretamente. Agora, ele estava lhe dando um fim de semana em sua propriedade de montanha e agradecendo pela presença de Sofia. Do outro lado da mesa, sua filha mordia um biscoito decorado, deixando migalhas por toda parte, suas luvas amarelas de borracha criando uma imagem tão incongruente quanto adorável contra a elegância da mesa posta. Luísa guardou o cartão de volta no envelope, sentindo uma estranha mistura de gratidão e confusão. Havia algo mais acontecendo ali, algo que ela não conseguia identificar completamente. Uma história por trás dos olhos tristes que Sofia havia notado. Um motivo para que um homem tão fechado se abrisse para uma criança com luvas de limpeza e biscoitos de maisena. Mas naquele momento, com o aroma de café fresco e pão caseiro preenchendo o ar, com sua filha feliz e um dia inteiro de novas experiências pela frente, Luísa decidiu que os mistérios de Ricardo Mendes poderiam esperar. Hoje era seu aniversário e pela primeira vez em muitos anos ela permitiu-se simplesmente desfrutar do momento. O retorno a São Paulo na noite de domingo trouxe consigo uma estranha mistura de emoções para Luísa. O fim de semana em Campos do Jordão havia sido como um sonho. Passeios pela cidade, visitas às lojas de chocolate, longas caminhadas pelos caminhos de pedra que serpenteavam pelos jardins da propriedade. Sofia estava radiante, suas bochechas coradas pelo ar frio da montanha, seus olhos brilhantes com cada nova descoberta. Não nevara, claro, mas em uma manhã particularmente fria, Dona Carmen a surpreendera com uma máquina de neve artificial montada no jardim, outro presente do tio Rico, como Sofia insistia em chamá-lo. Por quase 2 horas, Sofia brincara na neve fabricada, construindo um pequeno boneco e fazendo anjos de neve com suas luvas amarelas que agora raramente tirava. A viagem de volta foi silenciosa, com Sofia adormecida no banco traseiro, abraçada a um urso de pelúcia que encontrara sobre sua cama. Mais um presente não mencionado, mas claramente deixado por Ricardo. Paulo, o motorista, respeitara o silêncio de Luísa, limitando-se a comentários ocasionais sobre o tráfego ou o tempo. Quando chegaram ao prédio, simples onde Luísa morava, já passava das 9 da noite. Paulo insistiu em carregar a mala e a sacola com os presentes que Dona Carmen fizera questão que levassem. Geleias caseiras, biscoitos e até mesmo uma echarpe de lã que estava sobrando na casa. Obrigada por tudo, Paulo, disse Luísa enquanto ele colocava as coisas dentro do pequeno apartamento. Sofia, ainda meio adormecida, havia sido colocada diretamente na cama. Foi um fim de semana maravilhoso. Paulo sorriu. Aquele tipo de sorriso que sugeria que ele sabia mais do que dizia. O prazer foi do Sr. Mendes, acredite. Nunca o vi tão interessado em algo que não fosse trabalho. Antes que Luísa pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, Paulo se despediu com um aceno e se foi, deixando-a sozinha com seus pensamentos confusos e um apartamento que, após o luxo do chalé, parecia ainda menor do que realmente era. Na manhã seguinte, ao deixar Sofia na creche, que finalmente conseguira uma vaga, Luísa se dirigiu ao apartamento de Ricardo com uma mistura de gratidão e apreensão. Como deveria agir? Agradecer formalmente? Fingir que nada extraordinário havia acontecido? Sua ansiedade aumentou quando Helga a informou que o Sr. Mendes estava em casa, algo incomum para uma segunda-feira de manhã.
Ele pediu para vê-la assim que chegasse, disse a governanta, seu tom não revelando nada sobre o que poderia significar. Luísa seguiu Helga até o escritório de Ricardo, seu coração batendo descompassado. Havia algo na atmosfera, uma tensão quase palpável que a fazia sentir como se estivesse caminhando para algum tipo de julgamento. Ricardo estava de pé junto à janela quando ela entrou, observando a cidade lá embaixo. Virou-se ao ouvir a porta e Luísa foi imediatamente atingida por como ele parecia diferente. Não em sua aparência física. Ele ainda usava um de seus impecáveis ternos escuros. Ainda tinha aquela postura ereta que impunha respeito imediato. A diferença estava em seus olhos. Havia algo ali que ela não conseguia definir. Luísa, ele cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Espero que tenham gostado de Campos do Jordão. Foi maravilhoso, Sr. Mendes, ela respondeu, as palavras saindo apressadas. Sofia ficou encantada com tudo. A neve artificial foi... Bem, ela não parava de falar sobre isso. E o urso de pelúcia, e os biscoitos, e... Luísa percebeu que estava divagando e se interrompeu. Perdão, o que quero dizer é... Muito obrigada por tudo. Ricardo acenou brevemente, como se dispensando seus agradecimentos. Não foi nada, disse ele. E então, após uma pausa, como foi seu aniversário? A pergunta a pegou desprevenida. Era tão comum, tão normal, como algo que um amigo perguntaria. Não o tipo de coisa que Ricardo Mendes, o homem que comandava uma das maiores empresas de tecnologia do país, perguntaria à sua faxineira. Foi o melhor em muitos anos, admitiu Luísa sincera. Obrigada pelo cartão. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não exatamente desconfortável, mas carregado de algo não dito. Ricardo parecia estar considerando suas próximas palavras com cuidado, algo incomum para um homem conhecido por sua comunicação direta e econômica. Luísa, ele finalmente disse, sua voz assumindo um tom mais formal. Gostaria de fazer-lhe uma proposta. O estômago de Luísa deu um salto. Uma proposta? Que tipo de proposta um homem como ele faria para alguém como ela? Sua mente imediatamente correu para cenários desconfortáveis, coisas que ela havia ouvido sobre homens ricos e suas funcionárias. Mas isso não combinava com o Ricardo que ela estava começando a conhecer, o homem que havia se encantado com a inocência de sua filha, que havia lembrado do tipo de biscoito favorito de uma criança de 4 anos. Tenho observado Sofia, continuou ele, aparentemente alheio à sua apreensão. Ela é uma criança extraordinária, inteligente, curiosa, o tipo de criança que merece oportunidades. Luísa sentiu seu corpo relaxar um pouco, mas agora estava confusa. Onde ele queria chegar? Sim, ela é, concordou, um leve sorriso surgindo ao pensar na filha. Às vezes acho que é inteligente demais para o próprio bem. Algo que poderia ser interpretado como um sorriso breve tocou os lábios de Ricardo. Percebi que a creche onde ela está não oferece muito em termos de estímulo educacional. Ele prosseguiu. Eu gostaria de oferecer uma alternativa. Luísa franziu a testa, não compreendendo completamente. Uma alternativa? Há uma escola, não muito longe daqui. O Instituto Arvoredo é uma das melhores escolas de educação infantil da cidade. Eles têm um programa de desenvolvimento cognitivo muito avançado, arte, música. Ele fez uma pausa, como se avaliando sua reação. Gostaria de oferecer uma bolsa para Sofia estudar lá. Luísa sentiu, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Uma bolsa no Instituto Arvoredo? Ela conhecia o lugar, ou melhor, conhecia a reputação. Era onde os filhos da elite paulistana estudavam. O tipo de escola com lista de espera de anos e mensalidades que custavam mais do que seu salário mensal. Senhor Mendes, eu não sei o que dizer. Ela hesitou, sentindo-se subitamente pequena. É uma oferta extremamente generosa, mas... Não é caridade, Ricardo interrompeu, quase adivinhando seus pensamentos. Considere um investimento. Sofia tem potencial. Seria um desperdício não desenvolvê-lo por limitações financeiras.
Havia uma intensidade na maneira como ele falava que fez Luísa se perguntar se havia algo mais por trás daquela oferta. Algo pessoal que ela não conseguia compreender completamente. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que faria isso por nós? Mal nos conhece. Ricardo desviou o olhar momentaneamente. E pela primeira vez, desde que o conhecera, Luísa teve a impressão de que ele estava genuinamente desconfortável. Digamos que reconheço potencial quando o vejo, respondeu finalmente. E talvez... Ele fez uma pausa, como se pesando suas próximas palavras. Talvez eu esteja tentando acertar algumas contas com o universo. Antes que Luísa pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, Ricardo retomou seu tom pragmático habitual. Já conversei com a diretora. Eles teriam uma vaga para o próximo semestre, que começa em agosto. Há tempo suficiente para preparar tudo. Transporte não seria problema, poderia ser incluído no arranjo. A cabeça de Luísa girava. Era tudo tão repentino, tão inesperado. Uma parte dela queria aceitar imediatamente. Que mãe não desejaria o melhor para sua filha? Mas outra parte se sentia desconfortável, como se estivesse contraindo uma dívida que jamais poderia pagar. Preciso pensar, ela finalmente disse. E conversar com Sofia. Ela teria que deixar os amiguinhos da creche, se adaptar a um ambiente completamente novo. Ricardo assentiu como se respeitasse sua cautela. Claro. Tome o tempo que precisar. Ele caminhou até sua mesa e pegou um envelope. Aqui estão algumas informações sobre a escola, o programa educacional. Talvez ajude na sua decisão. Luísa aceitou o envelope, sentindo o peso do papel fino entre seus dedos. Era como se estivesse segurando o futuro de sua filha nas mãos. Obrigada, ela disse, sua voz pouco mais que um sussurro, por considerar Sofia. Por tudo isso. Ricardo apenas assentiu brevemente, mas havia algo em seus olhos. Uma emoção contida, talvez, que fez Luísa se perguntar novamente o que realmente motivava aquele homem. Ao sair do escritório, Luísa percebeu que suas mãos tremiam levemente. O envelope pesava em sua bolsa como uma promessa e um enigma. Enquanto retomava suas tarefas domésticas, sua mente continuava voltando à expressão no rosto de Ricardo quando falara sobre acertar contas com o universo. O que teria acontecido na vida daquele homem para transformá-lo no ser distante e frio que todos temiam? E o que Sofia, com suas luvas amarelas e seu biscoito de maisena, havia despertado nele? À medida que o dia avançava, Luísa continuava dividida. A oportunidade era extraordinária, o tipo de chance que jamais imaginou que Sofia poderia ter. Mas havia algo mais acontecendo ali, uma história não contada que ela apenas começava a vislumbrar. Durante o almoço, sentada sozinha na cozinha dos funcionários, enquanto Helga organizava algo na sala de jantar, Luísa abriu o envelope. Dentro havia folhetos coloridos, mostrando crianças sorridentes em salas de aula espaçosas e bem equipadas, jardins impecáveis e descrições detalhadas dos programas educacionais. No fundo do envelope, encontrou outro papel, uma carta formal confirmando a aceitação de Sofia no programa de bolsas da escola, com a assinatura da diretora e a de Ricardo. Ele já havia acertado tudo, confiante de que ela aceitaria. A certeza dele deveria irritá-la, mas por alguma razão não irritou. Talvez porque, no fundo, ela já soubesse qual seria sua decisão. Que mãe recusaria tal oportunidade para sua filha? Mas enquanto guardava os documentos de volta na bolsa, Luísa não pôde deixar de se perguntar em que exatamente estava se metendo. E se aquela generosidade repentina tivesse um preço que ela ainda não conseguia ver? Naquela tarde, ao buscar Sofia na creche, observou a filha brincando com as outras crianças. Ela ainda usava as luvas amarelas, agora bastante desgastadas, inventando algum tipo de jogo que fazia as outras crianças rirem. Seu coração se apertou ao pensar em tirá-la dali, longe dos amigos que conhecia.
Mas então pensou nas oportunidades, no futuro que poderia construir. Mamãe, Sofia correu até ela quando a viu, os olhos brilhantes. Adivinha o que a professora disse hoje? Que eu sou muito inteligente e que quando eu crescer posso ser cientista. Luísa se agachou, abraçando a filha com força, sentindo o cheiro de criança e giz de cera em seus cabelos. É mesmo? E você quer ser cientista? Sofia fez aquela expressão séria que sempre a fazia parecer uma pequena adulta. Hoje eu quero. Ontem eu queria ser astronauta. E anteontem, princesa da neve. Luísa riu, um riso que continha tanto amor que quase doía. Você pode ser o que quiser, meu amor, disse, e naquele momento tomou sua decisão. Você pode ser absolutamente tudo o que quiser. Julho chegou com uma onda de frio que castigava São Paulo. Nas manhãs em que Luísa chegava ao apartamento de Ricardo, o vidro embaçado das janelas criava uma barreira difusa entre o luxo da cobertura e a cidade que despertava lá fora. Durante as semanas que se seguiram à proposta da Bolsa de Estudos, uma rotina estranhamente confortável havia se estabelecido. Sofia agora vinha 3 vezes por semana com Luísa. Ricardo havia adaptado seu próprio horário para estar em casa nesses dias. Um fato que Helga comentou ser completamente sem precedentes. Embora nunca admitisse abertamente, era evidente que ele aguardava as visitas da pequena. Em uma dessas manhãs particularmente frias, Luísa estava limpando os quartos quando ouviu algo que a fez parar no corredor. O som de risos. Seguindo o som, encontrou a porta do escritório de Ricardo entreaberta. Pela fresta, viu uma cena que jamais imaginara possível. Ricardo Mendes, o temido empresário, estava sentado no chão de seu escritório imaculado. À sua frente, Sofia, ainda com suas inseparáveis luvas amarelas, agora bastante desgastadas, montava um elaborado quebra-cabeça. Não, tio Rico, essa peça é do céu, não da montanha. Ela explicava com a seriedade de uma professora experiente. Ricardo, com uma paciência que contradiz totalmente sua reputação, apenas assentiu e devolveu a peça. Você tem razão, não sou muito bom nisso. É porque você não pratica, Sofia respondeu pragmaticamente. Minha professora diz que tudo melhora com prática. Sua professora parece sábia. Ela é, concordou Sofia. Então, como se lembrasse de algo importante, acrescentou: mamãe disse que vou mudar de escola, para uma com nome de árvore. Luísa prendeu a respiração. Havia decidido aceitar a oferta de Ricardo, mas ainda não tinha contado a Sofia todos os detalhes. Apenas mencionara a possibilidade de uma escola nova. Instituto Arvoredo, corrigiu Ricardo suavemente. E o que você acha disso? Sofia franziu a testa, considerando a pergunta com a seriedade que só as crianças conseguem dedicar às grandes questões. Vou poder levar minhas luvas? Ricardo pareceu suprimir um sorriso. Acredito que sim. Para o intervalo, talvez. E eles têm quebra-cabeças como esse? Tenho certeza que tem muito melhores. E livros, e computadores, e muitas outras coisas para você aprender. Sofia ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Então perguntou com uma perspicácia que frequentemente pegava os adultos desprevenidos. Você estudou lá quando era pequeno? Uma sombra quase imperceptível passou pelo rosto de Ricardo. Não, ele respondeu. Quando eu era pequeno, estudava em uma escola diferente, bem longe daqui. Você tinha amigos? A pergunta tão simples e direta parecia conter algo profundo. Ricardo ficou em silêncio por um momento antes de responder. Não muitos. Eu vou ser sua amiga na escola nova, declarou Sofia com convicção. Mesmo que você não esteja lá. Foi nesse momento que Luísa decidiu se afastar, sentindo que estava testemunhando algo demasiadamente íntimo. Mas as palavras de Sofia e a expressão no rosto de Ricardo permaneceram com ela durante todo o dia. Havia algo naquela interação que parecia uma chave, não apenas para a transformação de Ricardo nas últimas semanas, mas para o mistério mais profundo de quem ele realmente era
por trás da fachada gélida. Na quinta-feira daquela semana, Ricardo pediu para falar com Luísa novamente. Dessa vez, não foi em seu escritório, mas na varanda, enquanto Sofia estava entretida na cozinha, ajudando Helga a fazer biscoitos. Conversei com a diretora do instituto, disse ele, olhando para a cidade lá embaixo. Tudo está pronto para Sofia começar em agosto. Luísa assentiu, sentindo uma mistura de gratidão e apreensão. Não sei como agradecer, Sr. Mendes. Ricardo, ele corrigiu, ainda sem olhar para ela. Acho que depois de tudo você poderia me chamar de Ricardo. Havia algo quase vulnerável na maneira como ele disse isso, como se estivesse oferecendo mais do que apenas a informalidade de seu primeiro nome. Ricardo, repetiu Luísa testando o som. Parecia estranho, íntimo demais. Sofia está muito animada. Ela já contou para todos na creche que vai para uma escola de árvores. Um breve sorriso tocou os lábios dele. Ela é extraordinária. Sim, ela é. Luísa hesitou, reunindo coragem para a pergunta que a atormentava há semanas. Posso perguntar algo pessoal? Ricardo finalmente se virou para encará-la, seus olhos revelando uma cautela que era quase física. Por que está fazendo tudo isso por nós? Luísa continuou, sua voz suave, mas firme. A verdade, não apenas que vê potencial em Sofia ou que está acertando contas com o universo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Luísa quase podia sentir seu peso. Por um momento, achou que ele não responderia, que reverteria a sua persona fria e distante. Mas então, algo cedeu em sua expressão. Tive uma filha, disse ele tão baixo que Luísa precisou se inclinar para ouvir. Ou teria tido. Ela não chegou a nascer. A revelação atingiu Luísa como um golpe físico. De todas as possibilidades que havia imaginado, essa não estava entre elas. Sinto muito, murmurou, sabendo o quão inadequadas eram essas palavras. Ricardo fez um gesto vago com a mão, como se afastando sua simpatia. Foi há muito tempo, 7 anos. Um acidente de carro. Minha esposa estava no 8º mês de gestação. Luísa sentiu um nó formar-se em sua garganta. 7 anos, aproximadamente quando Sofia nascera. De repente, muitas coisas começaram a fazer sentido. O interesse de Ricardo em Sofia, a bolsa de estudos, até mesmo o fim de semana em Campos do Jordão. Ela se chamaria Ana Sofia, continuou ele, sua voz agora distante, como se falasse de outro tempo, outra vida. Isabela, minha esposa, adorava o nome. Dizia que significava sabedoria. É um nome lindo, disse Luísa, lutando contra as lágrimas que ameaçavam se formar. Não eram suas para derramar. Quando vi sua filha naquele corredor com aquelas luvas amarelas absurdas e o biscoito, ele fez uma pausa, parecendo buscar as palavras. Foi como se algo que estivesse congelado dentro de mim começasse a derreter. E então, quando descobri seu nome, Sofia, Luísa completou, compreendendo finalmente. Sei que deve parecer estranho, talvez até perturbador. Ele continuou, agora olhando diretamente para ela. Não estou tentando substituir, não é isso. É mais como se o universo tivesse me dado uma segunda chance. Não de ser pai, mas talvez de fazer alguma diferença. Luísa não sabia o que dizer. A história era de partir o coração e explicava tanto sobre o homem à sua frente, a frieza, o isolamento, a repentina conexão com Sofia. Não é estranho, disse finalmente. É humano. Algo nessas simples palavras pareceu tocar Ricardo profundamente. Por um breve momento, sua máscara de controle vacilou e Luísa vislumbrou a dor que ele carregava. Uma dor que até então provavelmente nunca havia compartilhado com ninguém. Depois do acidente, me afundei no trabalho. Ele explicou. Construí essa empresa, esse império. Me convenci de que era o que importava. Até que uma criança com luvas amarelas te ofereceu um biscoito, completou Luísa, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios, apesar da gravidade da conversa. Ricardo assentiu,
um brilho quase imperceptível de umidade em seus olhos, um lembrete bastante literal de que há mais na vida do que planilhas e contratos. Ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a profundidade do que havia sido compartilhado. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo implacável, alheia ao momento de conexão que acontecia 47 andares acima. Tio Rico, mamãe, os biscoitos ficaram prontos. A voz de Sofia ecoou pela cobertura, quebrando o momento com sua alegria infantil. Ricardo piscou rapidamente e, quando olhou para Luísa novamente, sua compostura habitual havia retornado. Embora algo em seus olhos permanecesse diferente, mais acessível. Parece que somos requisitados, ele disse, ensaiando um pequeno sorriso. Enquanto caminhavam juntos até a cozinha, Luísa sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era apenas que conhecia agora o segredo de Ricardo, era que, de alguma forma, haviam cruzado uma fronteira invisível, de patrão e empregada para algo mais. Algo que ela ainda não conseguia definir completamente. Na cozinha, encontraram Sofia em pé sobre um banquinho com avental e chapéu de chefe, claramente improvisados por Helga, apresentando orgulhosamente uma bandeja de biscoitos de chocolate ligeiramente tortos. "Eu fiz quase sozinha", anunciou ela. "Helga só me ajudou com o forno porque é perigoso." "Estão maravilhosos", elogiou Ricardo, aceitando o biscoito que Sofia lhe oferecia com a mesma solenidade com que havia aceitado aquele primeiro biscoito de maisena semanas atrás. Observando a cena, Sofia radiante de orgulho, Ricardo provando o biscoito como se fosse uma iguaria refinada, Helga observando tudo com uma expressão que misturava confusão e algo próximo de admiração. Luísa sentiu uma estranha sensação de pertencimento, como se de alguma forma improvável estivessem se tornando uma espécie de família. O pensamento a assustou quase tanto quanto a confortou. Naquela noite, enquanto colocava Sofia para dormir em seu pequeno apartamento, Luísa não conseguia parar de pensar na história de Ricardo, na dor que ele carregava, na vida que poderia ter tido, na solidão que escolhera como refúgio. "Mamãe", murmurou Sofia, já meio adormecida. "O tio Rico parece menos triste agora, né?" Luísa beijou a testa da filha, mais uma vez espantada com a percepção aguçada daquela pequena pessoa. "Sim, meu amor, acho que parece. É por causa dos biscoitos", Sofia declarou com a convicção sonolenta de uma criança. "Biscoitos fazem todo mundo feliz." Luísa sorriu na penumbra do quarto. "Acho que você está certa. Agora durma." Enquanto observava sua filha adormecer, Luísa se perguntou sobre os estranhos caminhos que a vida tomava. Como um simples gesto, uma criança oferecendo um biscoito, podia desencadear algo tão profundo. Como o destino às vezes parecia ter um senso de humor peculiar, ou talvez de justiça poética. E mais perturbador ainda, perguntou-se sobre o caminho à frente. Porque agora que conhecia a história de Ricardo, agora que havia visto além da fachada do milionário temido, sentia-se conectada a ele de uma maneira que não havia previsto. Uma conexão que a assustava e intrigava em igual medida. Em seu luxuoso apartamento, 47 andares acima da cidade, Ricardo Mendes também estava acordado, olhando para um pequeno porta-retrato que normalmente ficava guardado na gaveta de sua mesa. A foto mostrava uma mulher de cabelos escuros e sorriso radiante, uma mão repousando sobre a barriga proeminente de gravidez. "Você teria gostado dela, Bela", murmurou para a imagem silenciosa. Da mãe e da filha, e pela primeira vez em 7 anos, a lembrança não trouxe apenas dor. A manhã do primeiro dia de aula de Sofia no Instituto Arvoredo amanheceu com aquela típica garoa paulistana que não é suficiente para molhar, mas insiste em umedecer tudo. Luísa havia passado a noite anterior preparando cada detalhe. O uniforme novo, cuidadosamente passado, a mochila arrumada com material escolar que ainda cheirava a novo, o lanche especial que havia preparado para a ocasião. Sofia estava elétrica,
pulando pela pequena sala do apartamento com seu uniforme azul marinho e branco, girando para ver a saia plissada rodopiar. Mamãe, posso levar minhas luvas? Luísa sorriu, já esperando a pergunta. As luvas amarelas, agora desbotadas e com pequenos rasgos nos dedos, haviam se tornado uma espécie de amuleto da sorte para Sofia. Pode colocar na mochila, mas só para o intervalo, concordou Luísa. E lembre-se do que conversamos sobre as regras da escola nova. Sofia assentiu solenemente, repetindo o que haviam discutido inúmeras vezes nos últimos dias. Levantar a mão antes de falar, respeitar os coleguinhas, prestar atenção nos professores. Uma buzina suave soou lá fora, interrompendo a recitação. Luísa olhou pela janela e viu o carro preto de Ricardo parado em frente ao prédio, Paulo ao volante. Não esperava que Ricardo viesse pessoalmente no primeiro dia. Haviam combinado que Paulo levaria Sofia à escola enquanto Luísa seguiria para o trabalho. A presença do carro naquele horário, fora do combinado, a pegou de surpresa. Vamos, meu amor. O carro chegou. Desceram as escadas. O elevador estava quebrado, como de costume. Sofia saltitando à frente, a mochila nova balançando em suas costas pequenas. Ao saírem do prédio, Paulo saiu do carro para abrir a porta traseira e, para surpresa de Luísa, Ricardo estava lá dentro. Tio Rico! Exclamou Sofia, sua alegria instantânea ao vê-lo. Sem hesitação, ela subiu no carro e se acomodou ao lado dele. Bom dia, Sofia, ele respondeu, um sorriso pequeno, mas genuíno em seu rosto. Pronta para o grande dia? Prontíssima! Trouxe até minhas luvas da sorte. Ela declarou, abrindo a mochila para mostrar as luvas amarelas cuidadosamente dobradas em um compartimento lateral. Ricardo olhou para Luísa, ainda parada na calçada, parecendo um pouco perdida. Bom dia, Luísa. Espero que não se importe com minha presença. Pensei que talvez... que seria apropriado acompanhar Sofia em seu primeiro dia. Havia algo quase tímido na maneira como ele disse isso. Tão em desacordo com o poderoso empresário que comandava centenas de funcionários. Nos últimos meses, Luísa havia testemunhado muitas facetas de Ricardo Mendes que contradiziam completamente sua reputação pública. Mas ainda assim, momentos como este a pegavam desprevenida. Claro, ela respondeu, entrando no carro e sentando-se do outro lado de Sofia. É muito gentil da sua parte. O trajeto até o Instituto Arvoredo foi preenchido com o falatório animado de Sofia, apontando para tudo o que via pela janela, fazendo perguntas sobre como seria a escola nova e ocasionalmente mostrando a Ricardo algum desenho que havia feito especialmente para o primeiro dia na escola de árvores. Ricardo respondia pacientemente a cada pergunta, tratando cada desenho como uma obra de arte que merecia consideração séria. Luísa observava a interação com uma mistura de emoções que não conseguia nomear completamente. Havia gratidão, claro, pelo que Ricardo estava fazendo por Sofia, pela oportunidade que nunca poderia ter proporcionado sozinha. Havia também uma ponta de apreensão que nunca a abandonava completamente, um questionamento sobre onde tudo aquilo levaria. E havia algo mais, algo novo e não totalmente examinado, que surgia sempre que via Ricardo e Sofia juntos. Um calor no peito, uma sensação de que, de alguma forma improvável, eles haviam se tornado uma família. O Instituto Arvoredo ocupava um terreno amplo no Alto de Pinheiros, com prédios elegantes espalhados por jardins bem cuidados. Na entrada, uma árvore centenária, um ipê que, segundo a lenda da escola, havia sido plantado pelo fundador no dia da inauguração, dava as boas-vindas aos alunos com sua sombra acolhedora. Quando o carro parou na entrada, Luísa sentiu o nervosismo apertar seu estômago. Este mundo de escolas particulares de elite, de uniformes impecáveis e pais que chegavam em carros de luxo, era completamente estranho para ela. Por um momento, questionou-se se havia tomado a decisão certa, se Sofia não se sentiria deslocada entre crianças de famílias tão diferentes da sua. Como se lesse seus pensamentos, Ricardo falou baixinho, apenas para ela ouvir.
Ela vai se sair bem. Crianças dessa idade não veem as diferenças que os adultos veem. Luísa assentiu tentando acreditar nisso. A diretora, doutora Marina Fontes, uma mulher elegante de meia idade com um sorriso caloroso, veio pessoalmente recebê-los. Um privilégio que Luísa suspeitava ter mais a ver com quem estava patrocinando a bolsa de Sofia do que com o procedimento padrão da escola. "Bem-vinda ao Instituto Arvoredo, Sofia", disse a diretora, abaixando-se para ficar na altura da menina. "Estamos muito felizes em ter você conosco." Sofia, normalmente tão falante, de repente parecia um pouco intimidada pela grandiosidade do lugar. Instintivamente, sua mãozinha buscou a de Luísa, apertando-a com força. "Obrigada", respondeu em voz baixa, o que fez Luísa sorrir. Era raro ver Sofia tímida. "A professora Beatriz está esperando por você", continuou a diretora. "Quer conhecer sua sala?" Sofia olhou para Luísa, buscando reasseguramento. Luísa assentiu encorajadoramente, abaixando-se para dar um beijo na testa da filha. "Vai ser maravilhoso, meu amor. E estarei aqui para te buscar no final da tarde." "O Sr. Mendes não vem também?" perguntou Sofia, olhando para Ricardo com aqueles olhos grandes e esperançosos. O momento pegou todos de surpresa. Houve um breve silêncio, durante o qual Luísa viu algo passar pelo rosto de Ricardo. Uma emoção crua, quase vulnerável. "Eu tenho algumas reuniões hoje", ele respondeu finalmente. "Mas prometo que em breve viremos juntos te buscar. Está bem?" A resposta pareceu satisfazer Sofia, que assentiu e se virou para seguir a diretora. No último momento, porém, ela correu de volta e, para o completo espanto de todos, incluindo o próprio Ricardo, jogou os braços ao redor da cintura dele em um abraço rápido e espontâneo. "Obrigada pela escola de árvores, tio Rico", disse ela. E então correu de volta para a diretora, pegando sua mão e desaparecendo pelo caminho que levava às salas de aula. Luísa e Ricardo ficaram parados lado a lado, observando até que Sofia sumisse de vista. Havia uma estranha intimidade naquele momento compartilhado, como se fossem realmente um casal deixando a filha em seu primeiro dia de aula. "Ela vai ficar bem", disse Ricardo novamente, sua voz ligeiramente rouca. "Sim", concordou Luísa, "graças a você." Ricardo balançou a cabeça, um gesto que parecia quase desconfortável. "Não me agradeça. Sofia trouxe algo de volta para minha vida que eu nem sabia que havia perdido." A honestidade da declaração pegou Luísa desprevenida. Nos últimos meses, Ricardo havia se aberto gradualmente, compartilhando fragmentos de seus pensamentos e sentimentos, mas raramente de forma tão direta. "Ainda assim", insistiu ela. "Obrigada." Eles voltaram para o carro em silêncio, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. Luísa esperava que Ricardo a deixasse no ponto de ônibus mais próximo, como haviam combinado, para que pudesse seguir para o trabalho. Em vez disso, quando entraram no carro, ele disse a Paulo: "Vamos para a cobertura." Luísa olhou para ele confusa. "Mas eu preciso ir trabalhar." "Eu sei", respondeu Ricardo, seu tom enigmático. "Mas antes precisamos conversar." O estômago de Luísa deu um salto. Ao longo dos meses, havia aprendido a ler melhor as expressões sutis de Ricardo, os pequenos sinais que indicavam seu estado de espírito. Agora, havia algo em seu rosto, uma determinação, uma tensão que ela não conseguia interpretar completamente. A viagem de volta foi silenciosa, um contraste marcante com a ida animada pela tagarelice de Sofia. Ocasionalmente, Luísa percebia Ricardo olhando para ela, como se estivesse estudando seu perfil, medindo algo que ela não compreendia. Quando chegaram à cobertura, Ricardo a conduziu não para a sala de estar ou para seu escritório, mas para a varanda, o lugar onde haviam tido sua conversa mais significativa, onde ele havia compartilhado a história de sua esposa e da filha que nunca chegou a nascer. A cidade se estendia abaixo deles, a garoa agora transformada em uma chuva fina que criava um véu prateado sobre os prédios. Ricardo permaneceu em silêncio por um longo momento, suas mãos apoiadas no parapeito, os ombros tensos, de uma maneira que Luísa raramente via. "Luísa",
Ele começou finalmente, sua voz controlada, mas com um leve tremor que traía sua aparente calma. Nos últimos meses, muita coisa mudou. Em minha vida. Em mim. Ela assentiu, incerta sobre onde a conversa estava indo, mas sentindo um estranho formigamento na base da espinha. Antecipação, talvez, ou apreensão. Antes de Sofia e você entrarem em minha vida, eu existia apenas. Trabalhava, comia, dormia, repetia o ciclo. Convenci-me de que era suficiente. Ele fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente suas próximas palavras. Não era. Luísa permaneceu em silêncio, sentindo que qualquer coisa que dissesse poderia interromper o que parecia ser uma confissão difícil para ele. Quando Sofia me ofereceu aquele biscoito, com aquelas luvas amarelas absurdas, um sorriso breve tocou seus lábios. Foi como se algo que havia estado congelado dentro de mim começasse a derreter. E então, conhecendo você, vendo como você luta por ela, como a ama, percebi o quanto havia perdido ao me fechar para o mundo. Ricardo virou-se para encará-la completamente agora, seus olhos mais vulneráveis do que ela jamais os vira. O que estou tentando dizer, provavelmente de forma inadequada, é que vocês duas se tornaram importantes para mim, mais do que eu jamais imaginei possível. O coração de Luísa acelerou. Havia algo na intensidade do olhar dele, na maneira como ele parecia simultaneamente determinado e inseguro, que fazia seu pulso disparar. Ricardo, Por favor, ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me terminar antes que perca a coragem. Ricardo respirou fundo, como se reunisse forças para as palavras que viriam a seguir. A chuva fina agora batia contra as janelas da varanda, criando um ritmo suave que parecia acompanhar o coração acelerado de Luísa. Durante 7 anos, vivi como se tivesse morrido junto com Isabela e nossa filha, continuou ele, sua voz mais suave do que Luísa jamais ouvira. Construí paredes ao meu redor. Tornei-me o homem que todos temiam, porque era mais fácil manter as pessoas à distância. Ele se aproximou um passo, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fazia Luísa sentir como se o resto do mundo tivesse desaparecido. E então Sofia apareceu com seu biscoito e suas luvas amarelas. E depois você, com sua força e dedicação, e percebi que as paredes que construí não estavam me protegendo, estavam me aprisionando. Luísa sentia seu coração martelando contra as costelas. Havia algo tão vulnerável e ao mesmo tempo tão intenso na maneira como Ricardo falava que ela mal conseguia respirar. O que estou tentando dizer, ele continuou, é que não quero mais viver assim. Não quero apenas existir. Quero viver. E nos últimos meses, quando estou com você e com Sofia, é quando me sinto mais vivo. Ele deu outro passo em sua direção, agora tão próximo que ela podia sentir o calor emanando dele, ver os pequenos detalhes de seu rosto que nunca notara antes. Uma pequena cicatriz, quase imperceptível, acima da sobrancelha direita, o marrom dourado de seus olhos que sempre pareciam escuros à distância. Sei que pode parecer precipitado, ou talvez até mesmo inapropriado, considerando como nos conhecemos. Sei que há complicações, diferenças sociais que as pessoas apontariam. Ele fez um gesto de descarte, como se espantasse essas preocupações. Mas a verdade é que nunca me importei menos com o que os outros pensam. O estômago de Luísa deu uma cambalhota. Ela mal ousava acreditar na direção que a conversa estava tomando, temendo interpretar errado, temendo esperar demais. Ricardo, o que está tentando dizer? Ele sorriu então. Um sorriso pleno, aberto, o tipo de sorriso que transformava completamente seu rosto austero em algo quase radiante. Estou tentando dizer de maneira desajeitada que me apaixonei por você, Luísa, e que amo Sofia como se fosse minha própria filha. As palavras pairaram entre eles, cristalinas e poderosas. Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Nos últimos meses, havia lutado contra seus próprios sentimentos crescentes, convencendo-se de que era apenas gratidão,
que estava confundindo a generosidade dele com algo mais. Que mesmo que sentisse algo, seria loucura acreditar que um homem como Ricardo poderia se interessar por alguém como ela. Eu sei que é muito para processar, ele continuou, interpretando seu silêncio como hesitação. E entenderei se você não sentir o mesmo, mas não podia mais guardar isso para mim. Não depois de hoje, vendo vocês duas, percebendo como quero fazer parte da vida de vocês, não apenas como um benfeitor ou amigo, mas como eu também. Luísa interrompeu, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Eu também me apaixonei por você. Foi a vez de Ricardo parecer surpreso, como se, apesar de sua confissão, não tivesse realmente esperado que seus sentimentos fossem correspondidos. Mas tinha medo, continuou ela, a coragem crescendo com cada palavra. Medo de que estivesse interpretando tudo errado. Medo de que você estivesse apenas sendo gentil por causa de Sofia, por causa do que ela representa para você. Ricardo balançou a cabeça, dando mais um passo à frente e com uma hesitação que era quase palpável, tomou as mãos dela nas suas. No início, talvez fosse isso, admitiu com a honestidade que Luísa aprendera a valorizar nele. Sofia me lembrou do que perdi, me fez enxergar o que eu havia me tornado. Mas então comecei a conhecer você, sua força, sua determinação, seu coração, e me apaixonei pela mulher incrível que você é. As lágrimas que Luísa vinha segurando finalmente transbordaram, correndo livremente por suas faces. Ricardo soltou uma de suas mãos para gentilmente enxugar uma lágrima com o polegar. Não estou pedindo que decidamos tudo agora, ele disse suavemente. Sei que precisamos pensar em Sofia, em como isso afetaria a vida dela. Sei que há muito a considerar, mas queria que soubesse como me sinto. Queria que tivéssemos a chance de descobrir se... Luísa não o deixou terminar. Erguendo-se na ponta dos pés, ela pressionou seus lábios contra os dele em um beijo que continha todo o desejo reprimido, toda a confusão, toda a alegria que vinha sentindo nas últimas semanas. Por um instante, Ricardo pareceu congelado de surpresa, mas então seus braços a envolveram, puxando-a para mais perto, aprofundando o beijo com uma intensidade que fez o mundo ao redor desaparecer completamente. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, como adolescentes após um primeiro beijo. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Ricardo, iluminando seus olhos de uma maneira que Luísa nunca havia visto antes. Acho que isso responde minha pergunta, ele murmurou, ainda segurando-a perto. Luísa riu, sentindo-se leve, quase tonta. Que pergunta? Se você gostaria de tentar isto, nós... Ela assentiu, incapaz de conter seu próprio sorriso. Gostaria. Muito. Os meses que se seguiram foram uma dança cuidadosa, um aprendizado mútuo. Ricardo e Luísa decidiram levar as coisas devagar, especialmente por causa de Sofia. Começaram com saídas simples, jantares, passeios no parque, visitas ao zoológico com Sofia. Para a menina que já adorava seu tio rico, a transição foi surpreendentemente natural. Mamãe, o tio rico vai ser meu pai agora? Ela perguntou certa noite, enquanto Luísa a colocava na cama, após um dia na praia de Guarujá, onde Ricardo tinha uma casa. A pergunta pegou Luísa desprevenida. Ela e Ricardo haviam discutido como introduzir a ideia de seu relacionamento para Sofia, preocupados com como ela reagiria. Aparentemente, a perspicácia natural da menina havia ultrapassado suas precauções. Como você se sentiria se ele fosse? Luísa perguntou cautelosamente. Sofia considerou a questão com aquela seriedade peculiar que às vezes assumia. Eu ia gostar, declarou finalmente. Ele faz você sorrir muito e me ajuda com os quebra-cabeças difíceis. Luísa riu, beijando a testa da filha. Bem, veremos. Primeiro precisamos ver se ele consegue te vencer no jogo da memória. Nunca, respondeu Sofia com convicção. Eu sempre ganho. Quando Luísa relatou a conversa a Ricardo naquela noite, via telefone, o silêncio do outro lado da linha a preocupou momentaneamente.
Então, ela ouviu algo que nunca havia ouvido antes. Ricardo Mendes, o temido empresário, chorando silenciosamente. Ricardo, você está bem? Estou, ele respondeu, sua voz embargada. É só que nunca pensei que teria isso novamente. Uma família. A palavra pairou entre eles, carregada de significado e promessa. Na primavera seguinte, quando os ipês do Instituto Arvoredo floresciam em explosões de rosa e amarelo, Ricardo levou Luísa e Sofia para um piquenique especial nos jardins da escola após o horário de aulas. Sofia, agora com quase 5 anos e meio, corria entre as árvores, ainda ocasionalmente usando suas luvas amarelas, agora substituídas por um par novo que Ricardo havia encontrado em uma loja de jardinagem especializada. Ela nunca vai abandonar essas luvas, não é? Comentou Luísa, observando a filha com um sorriso. Espero que não, respondeu Ricardo, apertando suavemente sua mão. Elas me lembram de como tudo começou. Mas havia algo em sua voz, uma tensão sutil que fez Luísa olhar para ele mais atentamente. Ele parecia nervoso, algo raro para um homem normalmente tão controlado. Ricardo, está tudo bem? Ele assentiu, então chamou Sofia, que veio correndo, as bochechas coradas pelo esforço, as luvas amarelas contrastando vividamente contra seu uniforme escolar. Sofia, disse Ricardo, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Tenho uma pergunta muito importante para fazer à sua mãe. Mas antes, queria perguntar algo a você. Sofia inclinou a cabeça curiosa, enquanto Luísa observava, confusa, sobre o que estava acontecendo. Sofia, continuou Ricardo, sua voz suave, mas firme. Você me daria permissão para pedir sua mãe em casamento? E se ela aceitar, você me aceitaria como seu pai? Os olhos de Sofia se arregalaram comicamente, e então um sorriso enorme iluminou seu rosto. Sim! Gritou ela, pulando de empolgação. Sim, sim, sim! Luísa sentiu as lágrimas encherem seus olhos, enquanto Ricardo se virava para ela, ainda ajoelhado, agora tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Luísa Oliveira, ele disse, sua voz trêmula de emoção. Você trouxe luz de volta à minha vida quando eu pensava que viveria para sempre na escuridão. Você e Sofia me ensinaram a amar novamente, a viver novamente. Você me daria a honra de se tornar minha esposa? Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante solitário, elegante e deslumbrante em sua simplicidade. Luísa sentiu o mundo girar ao seu redor, todas as memórias dos últimos meses passando como flashes. O primeiro biscoito, as luvas amarelas, os passeios em Campos do Jordão, o primeiro beijo na varanda, as noites conversando até tarde, os planos cautelosos, os sorrisos crescentes, o amor que florescera gradualmente entre eles. Sim, respondeu ela, as lágrimas agora correndo livremente. Sim, Ricardo, eu aceito. Quando ele colocou o anel em seu dedo, Sofia aplaudiu alegremente, então correu para abraçar os dois. Os três se entrelaçaram ali, sob as árvores floridas, em um abraço que parecia conter todo o futuro. No outono, casaram-se em uma cerimônia